E fala, torcedor São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de agora a gente vai ver aí o que o Pascoal falou após a estreia trágica do São Paulo na Copa Libertadores da América. Ele deu algumas declarações aí, no mínimo polêmicas, mas que eu particularmente confio, acredito e acho que é o que realmente vai acontecer. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Créditos na descrição, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários e você pode comentar aí se você concorda, se você discorda, fica aberto os comentários, beleza? Bora pro vídeo e no final do vídeo eu volto. Primeiro tempo com um a menos modifica a volta do São Paulo. O Ramos não ia jogar 90? Tira no intervalo e pensa depois. Eu não sei mas se ele eu teria que correria ficar esse risco. Mas pode machucar alguém. Do jeito que mas São se for Paulo assim, tem... você nunca vai queimar a terceira parada na vida, porque sempre pode machucar alguém. O São Paulo tem 12 jogadores no departamento médico. Se tem um time que o jogador machuca, é no São Paulo, gente. Isso é outra coisa. Você tem uma certeza que no São Paulo o jogador vai se machucar. Essa é uma certeza. Você não tem certeza que o São Paulo vai ganhar o jogo, mas você tem uma certeza que vai machucar um jogador. E essas lesões que aconteceram ontem, não tem, assim... O Rafinha sentiu uma dor, não sabe se na panturrilha, se é no tornozelo. O Rafinha é o que menos preocupa, né, dos três. Aí vai dar... Acho que a do Lucas é uma baita preocupação, porque se você vê o lance, ele dá um tapa na frente e olha para onde que ele vai passar a bola, e na hora que ele dá o arranque, ele sente a contusão na perna. Terceira lesão muscular na mesma coxa, desde que o Lucas voltou ao São Paulo. É um atleta de 31 para 32 anos de idade, que é um atleta de explosão. A característica do jogo do Lucas é um jogo de explosão, e ele já tem a terceira lesão muscular na mesma coxa e em menos de um ano de São Paulo. Isso é alarmante. O Rato acabou de sair do departamento médico. Pode ser que tenha que fazer uma cirurgia. O Edu Afonso trouxe a informação hoje, eles estão sendo reavaliados. Pode ser que o Rato perca mais tempo do que a gente está imaginando e o Rafinha é o que menos preocupa. Pera aí, deixa eu ouvir o craque aqui dessa mesa. Pelo amor de Deus, Djalma, pega essa bola aí, meu filho. Ô Dani, eu tô querendo pegar a bola e até pegar a bola depois que ela já entrou. É muito fácil, né? Falar depois do que aconteceu é muito fácil. Pô, eu acho que todos os treinadores, com raríssima exceção, numa situação dessas, eu acho que eles tomariam essa decisão. Eu acho que eles tomariam essa decisão, porque o terceiro jogador se machuca no desconto já do primeiro tempo, e aí você... não ter como substituir no segundo tempo, ficar ali preso. Cara, nós estamos comentando e falando isso porque saiu o gol, porque senão não ia ter nem esse assunto. Ninguém ia estar falando se ele deveria mexer ou não. Ia falar, claro, fez certo, esperou. Ou seja, depois que acontece o gol, que nós vimos o gol, que não teve nada a ver, o time não estava desprotegido. O Rato, que estava no caso fora, ele não faltou ali na marcação para que saísse o gol do Talheres. Então, assim, depois que acontece é muito fácil. Agora, o time que não atravessa, assim, um bom momento, vem muito criticado o treinador. Nesse caso, se ele fosse pensar no lado dele, ele deveria fazer a substituição. Falar, vou me prevenir porque a maré não tá boa. Mas eu acho que pensando na equipe, ele tomou a atitude correta, mas nem sempre a atitude correta ela dá certo, né? Perfeito. Você pode fazer a substituição e o jogador marcar o gol, como ele pode entrar muito mal. Ele não tinha certeza. Assim, você tem que ter convicções e ele acho que teve a convicção correta. Você não tinha certeza que o Ferreirinha tinha entrado se ele ia levar muito tempo jogando? Porque o Ferreirinha está voltando de lesão também, né? Você tinha... mas aí o Ferreirinha não entraria, né? Não, ele entrou. Não entra. Se ele faz a terceira substituição no primeiro tempo e vai para o intervalo com a obrigatoriedade de tirar o Rames, que ele já sabia que não ia aguentar, acho que o Ferreirinha nem teria entrado. Mas a do Rames eu ainda tenho assim, o Rames não joga 60 minutos no São Paulo. Na seleção ele pode jogar 70, 80. Mas era uma alteração já prevista. Eu continuo com a impressão que o São Paulo continua treinando o Rames Rodrigues para ele jogar na seleção da Colômbia. É a impressão que eu tenho. Depois, inclusive, da manifestação do técnico da Colômbia, reclamando que o jogador dele só joga 11 minutos, 13 minutos. Vocês lembram disso? Ou estou falando uma coisa que vocês não viram? Não, é recente. De repente, eu estou falando uma coisa que vocês não têm noção. É porque é um negócio assim meio que maluco, sabe? Eu também acho o seguinte, se é para botar o Rames Rodrigues para jogar, ele não pode jogar uma e tirar. Tem que dar uma sequência pro cara, Djalminha. Esse negócio de... Ô, Pascoal...
Nós estamos em abril, né? O Rames teve alguma lesão grave até agora, em abril? Não. Quando ele chegou no ano passado, ele não estava em boa forma física, mas não era mais relacionado à lesão. Então, nós estamos em abril. E ele vai entrar em forma quando para jogar 90 minutos? A pergunta é boa, Djalma. A pergunta é boa. Gente, mas assim, o Rames Rodrigues fez um bom jogo? Não. Eu não achei. Não. Mas eu acho que não tem que tirar do time, não. Não, tem que dar uma sequência pra ele. Não vai jogar contra o Cobressal, né? Porque senão fica naquela assim, quando o Rames joga pouco, a gente tem a impressão de que ele tem que jogar mais. Aí quando ele joga muito, a gente tem a impressão que ele tem que jogar pouco. O São Paulo tem que sair disso, sabe? Então, assim, ele não vinha merecendo as chances que se esperava. Até que ele pediu para ir embora, desistiu de ir embora, viu que as coisas não seriam como ele imaginava, pediu para voltar, pediu desculpas, mostrou comprometimento. O que a gente ouviu de dentro do São Paulo é que ele começou a treinar muito bem, que ele começou a mostrar porque ele mereceria mais oportunidades, começou a ganhar pequenas oportunidades e dar pequenas amostragens, foi para a seleção colombiana, teve lá o seu bom desempenho e na volta eu entendia também que era hora, sim, se existia alguma hora do Rames ganhar uma sequência para jogar um pouco mais, era essa hora. Eu vou voltar no que a gente estava debatendo lá na redação, eu e você. Eu e o Zupac, a gente estava na redação e eu falei o seguinte, tudo bem, ele mostrou nos treinos, ele treinou bem, mas não faz o menor sentido ele voltar depois de 18 dias na seleção como titular numa estreia de Libertadores. É só a pressão que está sendo colocada em cima do Carpini, porque ele treinou 18 dias sem o Rames. Ele treinou 18 dias sem esse jogador. E ele volta e entra como titular? O São Paulo treinou 18 dias para não apresentar nada no primeiro tempo. Eu acho que esse é um ponto. O São Paulo vinha desde antes da data FIFA jogando mal. O São Paulo é eliminado do Campeonato Paulista jogando mal. O São Paulo fez o Campeonato Paulista jogando mal. E aí o técnico tem que tentar encontrar soluções. Talvez uma das soluções fosse um jogador que tecnicamente é bem melhor que os demais, mas que não estava fisicamente pronto para jogar mais tempo e que começou a se mostrar mais pronto para isso. Então, assim, eu não tenho a convicção de que o Rames vai resolver os problemas do São Paulo, mas eu entendi o olhar para essa tentativa agora. E também não acho que por um jogo ruim você tem que largar. Tem uma coisa que... Até porque o Lucas se machucou, o Caleri tá machucado, o time não joga nada, ele tem que pôr alguém para jogar. Uma coisinha, o Ferreirinha vivia o melhor momento dele no São Paulo. Sim. Perfeito? Sim. Voltou o Rato. Né? Sim. Aí entra o Rames Rodrigues. São convicções do treinador? Não são. Ele disse que são convicções dele. Ele disse na entrevista coletiva que são as convicções dele. Ou não foi isso que a gente ouviu? Eu acho que eu ouvi errado, então. Eu devo ter ouvido outra coisa. Inclusive a coletiva, hein, Pascoal? Tem filosofia. É bom. Querem ouvir? Filosofia. Peraí, então que eu vou voltar nesse Rames aí, vou falar mais do Rames Rodrigues, mas antes eu quero nessa contra ele? Não, eu não tô contra ninguém, nem a favor de ninguém, que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu só acho que tem uma pressão em cima do Carpini que ele não está podendo seguir as convicções justamente por ser um treinador sem experiência, que foi bancado pelo Muricy, e agora quando o Muricy vem a público dizer o que ele tem que fazer é complicado. Mas eu vou chegar aí, peraí. Djalma e Pascoal, que pediram o filósofo. Quem quer começar? Vai, Djalma, que eu tô aqui entendendo. Não. Tô querendo entender. Não, assim, eu acho que o treinador tem que dar suas explicações, mas não precisa começar a inventar. Eu acho que quando você começa a inventar muito, você acaba se complicando. Eu sou do tempo que quando você ganhava muito, ganhava, você vai assim, vamos ser campeão. E quando perdia, vai cair o treinador, vai ser mandado embora alguém. Meu tempo era isso, não é quando eu perdia, eu falava assim, vou ganhar. Não, o perdeu tá ruim. Tá perdendo muito, tá ruim. Não tá com perspectiva boa. E tá ganhando muito, vou ser campeão. Não é essas explicações, essa analogia tem que falar do time do São Paulo, como jogou, porque começa a dar muita volta, acaba se perdendo. Tem competência, já demonstrou que tem. Agora, tem que aguentar a pressão, é o São Paulo. Não pode, na minha opinião, ficar buscando umas desculpas que não tem sentido. É falar, meu time jogou mal, por isso, ou até atribuir as lesões, que também atrapalhou, mas não ficar justificando com palavras que até fica difícil da gente entender. Eu tenho algumas filosofias de vida, né? Sim. Uma das minhas filosofias faz o fácil enquanto é fácil, porque quando ficar difícil você não vai conseguir fazer.
Calma, como que é? Faz o fácil enquanto tá fácil. Não, essa é mais fácil de entender. Só tô Porque quando ficar difícil, você não vai conseguir fazer. Entendi. É o caso do Carpini. Se o Carpini não ganhar eu vou falar uma besteira aqui, bem ganhado, como diz no interior, se não ganhar bem do Poçante nossa, o Cobressal é horroroso. Se não ganhar do Cobressal, mas bem, o Carpini corre risco. Porque ele tá trilhando o jeitão de Rogério Ceni no ano passado. Vocês estão reparando? O Rogério Ceni perdeu a vaga no Campeonato Paulista, jogou mais 3. Na quarta ele já sabia que já estava fora, né? Aí, pimba, durou 3 na quarta, o Porto era Puerto Cabello, o adversário que o Rogério Ceni, o último jogo do Rogério Ceni, que ele já sabia que não ia ficar, né? Então, eu acho que corre muito, tá muito na mão do Carpini. Agora, eu não tenho. O Carpini tem do lado dele o Muricy Ramalho, que é espetacular. Do lado dele, você acha? Eu acho que tá do lado dele. Eu tenho dúvida já. Eu tenho certeza que tá do lado dele. Porque se o Muricy também não puder falar, quem vai falar? Se o Muricy não puder falar que não tá bom, quem é que vai falar que não tá bom? O Muricy tem história, tem passado, tem títulos, tem capacidade para falar isso pro treinador. Mas tem que falar em público? Às vezes. Falar no ar? Às vezes, sabe o que é? Quando a insatisfação é muito grande, eu sou do tempo do repórter que nós fomos todos repórteres, e o Djalminha era jogador. O jogador de futebol dava letra. O que é letra? O Djalminha vai entender. Porque letra o cara passava assim e falava, treinador, hein? Aí o cara passava e falava, o bicho não saiu, hein? Tá difícil. Aquele salário, então, já tem 2 lá para trás. Entendeu? Os caras davam letra. Aí você não ia... o repórter não dedurava quem deu a letra, que o repórter não fala a fonte, mas a gente já sabia o que estava acontecendo. Mas é diferente de você colher uma informação, e já que a gente está falando aqui de reportagem, é diferente você colher uma informação e ter uma fonte de você ver um dirigente que já foi treinador, multicampeão, que tem o peso que tem, que bancou a chegada do Carpini, indo a podcast, indo aos lugares e falar, o cara tem que jogar. Aí ele não está ajudando, não. Mas ele acha que não tem que tirar o Rames agora. Que tem que dar uma sequência para ele, eu também acho. Só assim... Dani, não é assim, advogando para lado nenhum e nem defendendo nenhuma parte. Mas eu tive a oportunidade de ver também a entrevista e o Muricy fala assim, ele tá vendo, ou seja, eles lá dentro estão conversando entre eles. Não é uma decisão do Muricy que ele fala ali. Ele fala assim, ele vai jogar, ele tá vendo, ele vai jogar. Então eles lá dentro já devem ter tido essa conversa do Rames ter essa sequência de jogos, do Rames jogar. Porque o Muricy não iria falar, não tenho procuração do Muricy, mas pela experiência que ele tem, ele não ia falar que o Rames deveria jogar sem que isso já tivesse uma conversa com o treinador Carpini e já tivesse uma coisa conversada. Ele ia falar isso publicamente se fosse o Filipão? De repente você falar que publicamente, claro, de repente você falar que publicamente... ele poderia não ter falado, mas com certeza ele conversou com o Carpini. Então, assim, é melhor, eu acho sempre melhor assim, as coisas claras colocadas na mesa do que ficar gente imaginando coisas por trás. Eu acho que o Muricy falou, claro, abertamente o que deve acontecer, né? O que o Muricy também cita, o que eu absorvi dessa fala do Muricy, é um pouco daquilo que eles estão vendo. Porque assim, o que é que antes do Rames pedir para sair, o que é que fazia o Rames não ganhar as chances que ele gostaria de ter? O fato de todo mundo lá dentro enxergar que ele não merecia. Não estava afim. Que ele não fazia por onde, né? Depois que ele pede para sair e pede para voltar, e que há uma conversa, né? Chegam junto no Rames e conversam duro com ele, jogadores, diretoria, comissão técnica, sobre comprometimento, e ele começa a treinar melhor e entrar em fragmentos de jogos e dar pequenas respostas, o que isso quer dizer? Que ele tá fazendo por onde? Então, e aí o Muricy fala, ele tá vendo, né? E aí ele vai pra seleção e joga bem. Ele vem pro São Paulo e treina melhor e começa a entrar melhor. Poderia e deveria ter batido o pênalti contra o Novo Horizontino? Sim, mas ele vem entrando minimamente bem. Então ele vem fazendo por onde? E tá todo mundo vendo. E uma vez que... E se o São Paulo tivesse
jogando muito bem, com um time redondinho, como estava, por exemplo, no ano passado, na Copa do Brasil, ok. Ele tá fazendo por onde? Legal, mas o time tá bem, agora não tem vaga. Agora, se ele tá fazendo mais do que ele fazia antes, o time não tá jogando nada, o time tá numa crise grande de padrão, eu acho que esse é o principal problema do Carpini, mais do que Rames ou não Rames, é o fato de o São Paulo ter perdido a identidade. Concordo. O Carpini, nesse momento, não tá conseguindo construir um time. Acho que essa é a grande questão. E diante desse quadro, se tem um cara fora que aparentemente está pedindo passagem, dá uma chance pro cara, né? Fala, Djalminha. Não, Dani, o que eu queria falar é que essa situação do Rames, ela está incomodando no São Paulo, ela está criando problema. E eu já vi muitas situações que é aquele negócio, o cara está incomodando, vou jogar ele nesse jogo. Tá querendo jogar nesse jogo, que é duro, que é difícil, que é pressão. E, ao mesmo tempo, é assim, eu não tô aqui dizendo que isso aconteceu ou que tá acontecendo. Mas o cara me colocou na furada, faltando pouco, não vou bater o pênalti também não, porque depois eu vou perder e vou me... Entendeu? Então, pode ser que esteja acontecendo, porque a situação tá estranha. Porque um atleta que pede para sair é porque ele tá querendo jogar, tá querendo oportunidade. E depois eles mudam de ideia e começam a colocar, se o ambiente ali dentro não está legal com o Rames, então eles precisam de acertar logo. Eu sou da uma opinião, melhor maneira é colocar ele para jogar. Coloca ele para jogar, dá sequência. Não foi bem? Aí você pode falar. Enquanto ele não tiver essa sequência, também fica complicado criticá-lo. Acho que são duas coisas diferentes, né? Uma é se o Rames deve ou não estar nesse time do São Paulo. A outra é como isso tem sido trazido para fora do São Paulo. Vamos ouvir o... Aí, ó, quero ouvir você. Eu também penso como o Muricy, tem que botar o cara para jogar mais tempo. Eu penso dessa forma. Porque o Djalminha falou uma coisa certa, bota o cara para jogar. Se ele não provar dentro de campo, você tem todo motivo para dizer, você vai no banco. Eu te dei 5, 6 jogos e você não fez, você não produziu o que eu esperava de você. Mas todo jogador que quer uma chance, deseja jogar. Agora, eu vou falar para você, sem o Lucas vai ficar um bom tempo fora. Vai. Vai jogar quem? O Rames Rodrigues? Não, agora vai facilitar, porque, por exemplo, o Luciano, quando entra melhor do que joga o Rames. O Rato vai estar fora, né? Também vai facilitar uma outra modificação no time. Agora, o Carpini tem que pensar como o Carpini. Porque ele Mas como é que ele vai pensar como o Carpini se ele tem um Muricy que está acima dele dando uma declaração dessa? Se ele vai na entrevista coletiva e fala, não, eu não acho que o Rames tem que jogar, mas eu coloquei porque... Não, mas dificilmente isso acontecer. Se o Muricy falou o que falou, é porque é um consenso deles. Já conversaram a respeito disso. Ele falou, o treinador está vendo. Se essa foi uma determinação de cima para baixo ou uma conversa lateral entre eles, nós não sabemos. Exato. Nós não sabemos. Agora, o Muricy falou o que falou porque esse é um consenso de momento do departamento de futebol do São Paulo. De que, se o cara tá bom para jogar lá e se o cara tá treinando aqui, ele tem que jogar aqui, né? E o time não tá jogando nada, né? O cara tem que jogar aqui. E é o que o Carpini fala. Falou, e aí bate com o que o Djalma falou. Jogo grande, você não quer jogar? Então tá. E o Carpini fala, jogo grande é para jogador grande. O Carpini fala, ele tem que dividir a responsabilidade conosco. O Carpini acabou de falar. Ele Rames. E deu o jogo grande pro jogador grande para ele dividir a responsabilidade com o time. E ele não foi bem e jogou até o quanto suportou. Agora, contra o Coberçal é importante que ele jogue, primeiro porque vai ser uma oportunidade melhor para ele mostrar, um jogo melhor, mais acessível, e vai ter um termômetro grande da arquibancada. Porque se o Rames não jogar nada contra o Coberçal, a arquibancada vai dizer também. Agora, se o Rames fizer uma grande partida, a arquibancada leva ele pra cima. Mas veja como é que são as coisas. Os holofotes estão todos no Rames. A dupla de zaga do São Paulo foi uma tragédia. A dupla de zaga do São Paulo é a dupla de zaga trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Cada bola que é aquele mas é uma loucura o miolo de zaga do São Paulo. É um susto. E o Arboleda renovou o contrato agora. Sim. O Diego Costa também renovou o contrato no final do ano passado. Gente, eu não sei como é que... Precisa arrumar isso aí. O Pablo Maia... Só por Deus. Nem por ele, tá difícil. São Paulo toma gol em todos os jogos. E todos... O Campeonato Paulista foi média de 1 gol por jogo. Um gol, acho que foram 12 ou 13 jogos, 13 jogos e 13 gols sofridos. O São Paulo tem uma fatalidade na Argentina, né? O São Paulo tem, acho que são 29 jogos com derrotas... 5 vitórias e 4 empates. O São Paulo tem muito mais derrotas na Argentina do que
vitórias e empates. ou empates. Então, essa é uma marca. Mas isso tem que ser... São os paradigmas que precisam ser quebrados. Não dá para o São Paulo continuar... Gente, com toda... O Carpini, se ele não der jeito no time quarta-feira, você sabe, eu vou falar para vocês o que acontece no São Paulo. O São Paulo é diferente dos outros. Cada time tem uma peculiaridade. A peculiaridade do São Paulo é o seguinte: se o Carpini não fizer o time andar quarta-feira contra o Poçante e espetacular Cobressal, se o São Paulo não jogar, mas jogar a vera, você sabe que 50 mil pessoas no Morumbi, sabe o que vai acontecer? A arquibancada vai tirar o Carpini. Porque o que a torcida grita ressoa na sala do presidente. Isso é eterno no São Paulo. Não é porque é esse presidente. Todas as vezes que a torcida não quis, o treinador caiu. Todas as vezes. Desde que eu me conheço, desde que eu comecei a trabalhar, tem um pouco tempo, é verdade, eu preciso que eu trabalhe um pouquinho mais. Então, nesse tempo todo, o que gritou aquilo lá, mas a ressonância é imediata na sala do presidente. E não espere que não vai ser tomada uma atitude, porque vai começar o Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, o São Paulo tratou e trata a Libertadores da América como prioridade. Se tiver que poupar o time no Campeonato Brasileiro, vai poupar para jogar Libertadores. É prioridade o São Paulo voltar a ganhar a Libertadores. Gastou o que gastou para montar um time legal e o time não anda, não vira. O Carpini sabe que a batata dele já está bem assadinha. É só ele, de repente, entendeu? Prestar atenção no que está acontecendo. Carpini, meu pai falava o seguinte, ô filho, às vezes não é dar um passo para trás, não, dá uma ajeitadinha no corpo, que é para dar o passo maior para frente. Carpini, entendeu? Tem exemplo, entendeu? Bom, fala pra mim, já comenta aí embaixo, você acha que se... Eu não vou falar nem que o São Paulo perder, mas se o São Paulo empatar contra o Cobressal quarta-feira, a torcida vai escorraçar o Carpini no Morumbi. Eu já acho que ele vai ser vaiado na hora que anunciar ele ali, porque a torcida tá de saco cheio do Carpini. E não é porque é o Carpini. A gente tem que parar com esse preconceito de não é porque é um técnico novo. O problema é o trabalho. O Carpini destruiu tudo que o Dorival Júnior construiu em pouco tempo. Pouco tempo, né? Quase um ano aí. E não tá dando padrão de jogo pro São Paulo. O São Paulo não tem padrão de jogo. Esse é o principal problema. Essa é a principal crítica. E eu gostei muito do Pascoal e dos comentários aí, porque ao contrário de outros comentaristas que jogaram toda a culpa no Rames Rodrigues, eles concordam que o Rames precisa de mais oportunidades, de mais minutos. O jogador grande, ele só é testado em jogos grandes, né? Então o Rames foi testado contra o Tadieres, para mim, não fez um dos piores jogos, teve gente que fez um jogo pior que ele, vai ser testado contra o Cobressal, que é um adversário fraco, tem que ser testado contra o Fortaleza e tem que começar a ser testado, lógico, tem que ir com calma, porque é um jogador que não pode jogar todos os jogos, porque tem histórico de lesão, enfim... Mas tem que ser testado, tem que ter a sequência. Não precisa jogar 90 minutos. Joga 60 e tira. Entra no intervalo, joga 45. É assim que a gente vai testar. O problema é, o time não tem padrão de jogo. O São Paulo tem padrão de jogo? Você vê alguma jogada trabalhada no São Paulo? Você vê alguma triangulação? Você vê algum lançamento? Você vê uma jogada e fala, pô, essa jogada aí foi bem trabalhada, velho. Isso aí, será que foi treinado? A gente não vê isso. Esse é o principal problema do Carpini. E sempre vai ter desculpas. Eu tive 18 dias para treinar, mas não treinei com os jogadores porque estavam tudo em seleção, em machucado, e papapá, e papapá. E aí se tivesse treinado com todo mundo, sabe qual iria ser a desculpa? Não, é porque nós ficamos muito tempo só treinando, os atletas ainda estão sem ritmo de jogo. Sempre tem uma desculpa. Esse é o principal problema. Nunca é culpado. O técnico nunca fala, não, realmente a equipe ainda não está do jeito que eu gostaria, os atletas ainda não estão acostumados. Porque é uma ruptura. O estilo de jogo do Dorival e o estilo de jogo do Carpini são jogos totalmente diferentes. O Dorival era um estilo de jogo muito mais cadenciado, que prezava pela posse de bola, que prezava por uma marcação alta, que prezava por uma marcação o tempo todo. Então, assim, é totalmente diferente do estilo do Carpini. Você não vê o time do São Paulo marcando alto, marcando pressão. Ontem,
o jogo foi ontem, né, contra o Tajeres. Vocês viram todas as vezes que o Rames e o André Silva subiam para marcar pressão? Sabe o que acontecia? Ficava um buraco no meio e o Tajeres conseguia sair facilmente. Por quê? Porque não é característica do time do Carpini marcar alto, principalmente porque as equipes que ele treinou eram equipes pequenas que não prezavam pela posse de bola. E não tem problema o São Paulo não marcar alto. Por quê? Porque o São Paulo, no meio de campo, tem bons marcadores. O Pablo Maia e o Alisson são bons marcadores. Então o São Paulo pode sim, o que o Carpini entende de futebol é, deixa os zagueiros saírem jogando, os zagueiros do time adversário, e quando essa bola entrar na zona de meio campo, a gente dá o bote, a gente pressiona. Por quê? Porque se a gente roubar essa bola ali no meio de campo, a defesa vai estar espaçada, a defesa vai estar desorganizada, e aí sim a gente usa os pontas, o Ferreira, o Rato, o Eric, o Lucas, independente de quem seja. Então imagine, o São Paulo deixa os zagueiros saírem jogando, o Pablo Maia faz um desarme e dá a bola no pé do Rames Rodrigues. O Rames vai ter um buraco enorme para lançar a bola para um Eric, para lançar a bola para o Caleri, para lançar a bola para o Ferreirinha, para fazer uma virada de jogo. Então esse é o estilo principal do Carpini. A construção do Carpini também é totalmente diferente da construção do Dorival Júnior. Totalmente diferente. O Dorival Júnior prezava por uma construção por dentro, por triangulações, por criação por dentro. O Carpini não. O Carpini prefere triangular, o Carpini prefere fazer inversões de jogos para jogar por fora, usando muitos pontas, usando os laterais, não necessariamente cruzando bola na área como o Rogério Ceni fazia, né? As bolas do Rogério Ceni era só cruzamento na área. Por isso que o Caleri fazia gol adoidado, porque 500 cruzamentos, uma hora um tinha que acertar, né? Mas o Carpini, ele preza por essas jogadas de linha de fundo para vir uma bola rolada para trás, para vir um chute de fora da área, para vir uma bola de fundo e rola para trás para alguém chegar batendo, né? Para vir um cruzamento, mas não aquele cruzamento da intermediária, aquele cruzamento de fundo, para vir uma inversão de jogo, para pegar o ponta no mano a mano pro Ferreirinha, pro Lucas, quem seja, fazer o X1 e ganhar e criar jogada e sair na cara do gol. Então são estilos diferentes. Por isso que o São Paulo não tá jogando bem, porque os jogadores, eu não sei se os jogadores ainda não entenderam que o Carpini entende de futebol e quer de futebol, ou se o Carpini não tá conseguindo passar isso pros jogadores. E não tem desculpa. Olha o time que o Carpini tem nas mãos. Olha o time que o Carpini tem nas mãos. Era o sonho do Dorival ter jogadores de velocidade. Era o sonho do Dorival ter pontas velozes. Era o sonho do Dorival ter um armador como o Rames Rodrigues. Tudo bem, o Rames chegou na época do Dorival, mas na época do Dorival o time era totalmente diferente. O time era um time muito aguerrido, um time que se matava em campo. E ok, mas esse ano o São Paulo tem um time mais leve, um time mais técnico, um time que não precisa necessariamente ficar se matando em campo para ganhar os jogos. Pode ser um time que joga bonito, pode ser um time que faça tabelas, pode ser um time que faça lançamentos, pode ser um time que jogue de forma mais leve, de forma mais plástica. E o São Paulo tem jogadores para isso, tem pontas, pode ser um time mais rápido, não precisa ser um time tão cadenciado como era o do Dorival. Sinceramente, se o Dorival fosse técnico do São Paulo, o São Paulo com certeza estaria jogando de outra maneira, não da maneira que jogava do ano passado. Ainda seria um time aguerrido, ainda seria um time, vamos dizer assim, que deixa tudo em campo, mas seria um time mais parecido com o Flamengo que o Dorival treinou. Provavelmente teria um losango ali no meio de campo, o Rames como 10, três volantes, entre aspas, um deles poderia ser até o Galopo, e o time jogaria com Caleri e Luciano na frente. E isso não tem problema o Carpini mudar, não tem problema o Carpini fazer isso, porque o Carpini tem peças para fazer mudanças. O Carpini pode entrar com 3 volantes, o Rames de 10, Luciano, Lucas e Caleri. E aí no segundo tempo o Carpini pode tirar o Rames, colocar mais um ali, tirar o Lucas, deve estar cansado, coloca 2 pontas rápidos. Isso é tática, isso é trabalho, e o Carpini parece que não está trabalhando, porque o time do São Paulo, quanto mais treina, pior fica. Esse é o grande problema do São Paulo, quanto mais treina, pior fica. Deixa a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar essa força pra gente aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!